O texto diz assim, irmãos, vamos para a leitura primeiro, olha só. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Irmãos, é um texto breve, é um texto aparentemente simples, né? Jesus está dando uma orientação, uma ordem simples, ame o seu inimigo. Só que na forma teórica ou na forma pregada é muito simples. Agora, para viver isso aqui na prática, vai ser algo que somente aquele que foi regenerado por Cristo, somente alguém que de fato faz parte do reino de Deus, somente alguém que creu de fato no Evangelho e entendeu o que é o Evangelho, pode praticar. O ímpio não consegue praticar isso aqui. O incrédulo não consegue praticar isso aqui. E Jesus até mesmo compara. Amar quem ama, qualquer um ama, até mesmo um ímpio. E amar quem odeia é somente aquele que de fato foi regenerado e recebeu um amor grandioso. Vamos começar então a ler o texto aqui de forma pausada para a gente compreender. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo. Essa parte do ame o seu próximo, a gente encontra aqui na Escritura, né? Está lá em Levítico 19:18. Vamos ler como é que está lá? Olha só o que diz o texto. Não procurem vingança. Por que Jesus está citando agora aqui o amar o próximo? Quando ele estava trazendo esse assunto para as pessoas que estavam ali ouvindo, ele lembrava-se de Levítico 19. Tanto que ele fala sobre a vingança inicialmente, né? E aí logo em seguida ele pega e fala sobre o amor ao próximo, né? E aí depois o amor aos inimigos. Olha só, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu próprio povo. Então, não procure se vingar. Mas ame cada um o seu próximo, como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então aqui a palavra está falando, ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Então a palavra está falando para amar o seu próximo. Só que o que eles interpretaram? Não, o meu próximo então é a pessoa que é aqui da nossa terra, é a pessoa que faz parte aqui do povo de Deus, né? Dentro de Deus, esse é o meu próximo. Agora, olha quem são os meus inimigos nessa história. Vamos imaginar, vamos nos colocar na cabeça de um judeu daquele tempo, irmãos. Quem era o principal inimigo deles? O que vocês acham? Se teletransporte lá para aquele tempo. Lá em Israel, naquela época em que Jesus estava pregando esse sermão. Quem era o maior inimigo do povo de Israel naquele tempo? O maior inimigo do povo de Israel naquele tempo, na cabeça deles, era o Império Romano. Por quê? O Império Romano dominava sobre Israel. Os zelotes estavam ali no meio. Tenta imaginar Jesus trazendo essa palavra, que ele vai falar aqui agora sobre amor aos inimigos. Tenta imaginar a cabeça de um zelote, enquanto Jesus está falando. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí talvez os zelotes já estão pensando, peraí, a gente tem que ir para cima dos romanos. O que ele vai falar agora? Vai falar que a gente tem que gostar dos romanos, que a gente tem que amar os romanos. E Jesus vem e fala, olha só, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Tenta imaginar a cara dos zelotes que estavam ali no meio daquele povo. Os zelotes era aquele grupo mais radical de judeus que queriam pegar em armas e achavam que o Messias que viria seria aquele Messias político que iria para uma guerra, que iria pegar de fato em armas e ir para cima do Império Romano, matando os soldados romanos, expulsando todos eles das terras de Israel. E agora está aqui Jesus falando, talvez olhando para a cara desses zelotes e falando assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo, ame os seus inimigos. Tenta imaginar a frustração na cara deles. Não, esse aí não é o cara então não. Eu até vim para cá achando que ele poderia ser o Messias, mas olha o que ele está falando, eu tenho que amar meus inimigos, né? Porque eles achavam que Deus estava, desde o Antigo Testamento, querendo que eles odiassem os inimigos, e não. Nós vemos no Antigo Testamento Deus permitindo guerras em que o povo de Deus entrava e destruía, inclusive ali os inimigos da nação, mas lembrando que ali era debaixo de uma permissão de Deus que ele fazia com que o povo de Deus conquistasse aquela terra, com que o seu povo conquistasse aquelas terras. Agora, nós vamos ver a palavra de Deus mostrando que até mesmo um inimigo de dentro do seu povo que te fez algum mal, você deveria perdoá-lo. Você deveria, por exemplo, não se vingar contra ele. A vingança é um exemplo. Não procura vingança. Se você não procura vingança, é sinal de que você não vai fazer com o seu inimigo mesmo que ele fez com você. E é interessante que, olha só, quando Jesus fala, mas eu digo ame os seus inimigos, aqui tem um balãozinho, olha, falando o seguinte, alguns manuscritos, ou seja, outros textos, né? Alguns manuscritos acrescentam, abençoe os que o amaldiçoam, e façam bem aos que o odeiam, né? Então, existem outros manuscritos, ou seja, cópias da Bíblia Sagrada, que em alguns casos do Evangelho de Mateus, nessa parte do versículo tem esse trechinho a mais. Abençoe os que o amaldiçoam e façam o bem aos que os odeiam. Então, tem esse trechinho a mais em alguns manuscritos. Em outros, não. Na minha Bíblia, aqui na versão NVI, não tem. De qualquer forma, a ideia já foi passada. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Olha o que Jesus está ensinando. Orar por quem está perseguindo. Vamos entender. Jesus está dizendo aqui, será que ele está falando que se tem alguém que é o seu inimigo, você deve orar para que o seu inimigo seja bem sucedido contra você? Será que é isso que Jesus está falando? Por exemplo,
O povo de Israel está lá na guerra, e aí, não, mas nós temos que orar pelos nossos inimigos. Então vamos orar para que os nossos inimigos sejam vitoriosos em suas batalhas, ou seja, eles vão te destruir. Claro que não. Por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que declarou inimizade contra você. Quer dizer que você deve orar para que aquela pessoa seja bem sucedida nos planos que ela tem contra você? Óbvio que não. A oração que Jesus está falando aqui é uma oração para que essa pessoa possa se arrepender daquele erro, para que ela possa ser aceita pelo Pai. Olha só como que Jesus vai continuar falando. Ó, provavelmente os judeus já estavam aqui completamente loucos quando Jesus estava falando isso. Ame os seus inimigos. Na mente deles não bateu uma pessoa qualquer, bateu o quê? O Império Romano, né? E qualquer um que tivesse aliado ao Império Romano. Esses eram os verdadeiros inimigos daquele povo ali naquele tempo, beleza? E aí, olha só. Então, na mente deles vinha o quê? Inimigo é o Império Romano. Inimigos são essas pessoas aí do Império Romano. Então, qualquer um que estiver aliado a eles são os nossos inimigos. Jesus está falando que a gente deve amar essas pessoas, orar por eles, que andam nos perseguindo. Não faz sentido. E provavelmente muitos deles aqui se fecharam o coração diante daquilo que Jesus estava falando. Pois bem, olha só, por que você deve orar para aqueles que os perseguem? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Irmãos, isso aqui agora que Jesus fala é muito interessante. Olha só. Por que você deve orar pelos seus inimigos? Por que você deve orar por aqueles que os perseguem? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. O que Jesus quer dizer com isso aqui? Que se você orar pelos seus inimigos, que se você abençoar os seus inimigos, que se você amar os seus inimigos, você vai ser o quê? Olha só, filho de seu Pai. Quer dizer que para a gente se tornar filho de Deus, eu preciso amar o meu inimigo? Jesus está usando a palavra dessa forma, mas a ideia que ele quer trazer, que ele está trazendo aqui, na verdade, é a seguinte. Se vocês são bem-aventurados, se vocês são a luz do mundo e o sal da terra, se vocês são tudo isso, vocês estão demonstrando ser filhos de Deus. E, consequentemente, se você é filho de Deus, você ama o seu inimigo. Ou seja, Jesus está falando aqui no sentido de que o verdadeiro filho de Deus, esse demonstra que é filho de Deus, como? Praticando o amor. Somente para quem o ama? Não. Praticando o amor para todas as pessoas, inclusive para os seus inimigos. Para com os seus inimigos. Vocês estão entendendo, gente? Por quê que isso é tão importante? Quer ver? Abre um texto aí que está lá em Romanos. Romanos capítulo de número 5. Vamos ler aqui a partir do verso 7. Olha só o que diz a palavra de Deus. Dificilmente haverá quem morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós como? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O que é o pecado? É uma ofensa contra a santidade de Deus. Então nós havíamos ofendido a Deus. Beleza. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então, por meio do sangue de Cristo, somos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Vocês estão entendendo? Olha o verso 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, olha o que ele falou aqui no verso de número 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. E aqui no verso 10. Quando a gente ainda era inimigo. Deus mostrou pra gente, Jesus está mostrando pra gente lá em Mateus capítulo 5, o quê? Que você deve amar o seu inimigo para mostrar que você de fato é filho de Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, sendo seu pai, ele o amou quando você ainda era inimigo dele. Amar os nossos inimigos, irmãos, representa que a gente tem a mesma identidade do nosso pai. Se você, de fato, olha só, é só você olhar o exemplo. Vou colocar um exemplo bem fútil até, né, que é a questão do time de futebol. Meu pai, ele é flamenguista, sempre assistiu os jogos do Flamengo, todo domingo de tarde, tal, quarta-feira à noite, e eu assistia junto com ele. Quando era gol do Flamengo e ele comemorava, eu comemorava também, até que eu comecei a gostar. E hoje eu sou flamenguista também, no sentido do futebol. Ou seja, nisso eu herdei dele. Vamos olhar para a parte física. Eu pareço fisicamente com meu pai, na parte genética, nesse sentido. É como se Jesus estivesse falando, olha, se vocês de fato são filhos de Deus, vocês vão se parecer com ele. Sabe? E qual é uma das características de Deus? O amor. Se você vai lá para os frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5, vamos ler o fruto, né? Não são os... É o fruto do Espírito lá em Gálatas 5, está no singular a palavra. Gálatas 5, 22. Olha só o que fala. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, tá vendo? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o amor é um fruto daqueles que de fato pertencem a Deus, né? Daqueles que de fato são filhos de Deus. É como se fosse o DNA de Deus exposto em você, sabe? Registrado em você. Quando Jesus traz aqui, olha, cadê? Coloquei em Atos, é Mateus. Vamos lá, Mateus, capítulo 5. Vou colocar lá embaixo. Quando Jesus traz isso aqui, olha,
ame os seus inimigos para que vocês venham a ser filhos de Deus, de seu Pai que está nos céus, ele está querendo mostrar para eles o seguinte: se vocês de fato pertencem a esse Deus que está no céu, se vocês são filhos de Deus como vocês julgam ser, vocês têm que ser parecidos com ele. Como? Amando. Somente quem te ama? Não, amando todos, inclusive os inimigos. Porque tem pessoas, inclusive vocês, inclusive nós que estamos aqui, outrora nós éramos inimigos de Deus. E o amor dele foi tão grande, inclusive para conosco, que ele enviou o seu filho, que morreu na cruz para nos salvar e nos fazer amigos de Deus. Ele deu o maior exemplo de amor de todas as eras, de todas as épocas. O maior de todos foi dado pelo próprio Deus. Nós recebemos esse amor. Nós devemos agora resplandecer esse amor também.